E entrando no mundo dos sonhos, é comum, em qualquer tipo de concepção de existência, perguntarmos-nos o que é que são os sonhos, porque é que sonhamos, se os sonhos têm algum significado ou se não terão qualquer significado para a nossa vida, se são importantes, etc. E a doutrina espírita, tendo de facto a vertente o mais completa possível, que nós conhecemos pelo menos à face da Terra, acerca de tudo aquilo que se relaciona com o ser humano, abre-nos realmente perspectivas muito interessantes acerca daquilo que se passa no mundo dos sonhos, na parte, digamos que mais recatada da nossa sensibilidade, da nossa alma, e que nos irá de certo enriquecer. Assim, para nós percebermos aquilo que se passa com os sonhos, Allan Kardec faz uma abordagem a esta situação no Livro dos Espíritos, perguntando diretamente aos espíritos qual o meio mais prático, o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Ao que os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, isto está na questão 919, como disse o Livro dos Espíritos. Será oportuno tentarmos conhecer-nos a nós mesmos para percebermos o que é que se passa enquanto dormimos. Porque todos nós já tivemos a percepção de que algo se passa para além da vida física, do ir à loja, fazer as compras, fazer o almoço, ao banco, etc. Quem somos nós, afinal? Para percebermos o que é que se passa com a nossa alma. E o Espiritismo ensina-nos que o homem, o ser humano, é composto por um corpo físico, que é aquele que nós estamos a utilizar neste momento, palpável, tangível, como dizem os espíritos, mas que está impregnado de um outro corpo, que é o corpo espiritual ou perispírito. O corpo espiritual ou perispírito contém em si a centelha divina que é o nosso espírito. Não se concebe o corpo espiritual sem o espírito. Ou seja, o homem é composto por corpo físico, corpo espiritual e espírito, ok? Com o fenómeno da morte, o corpo espiritual, o perispírito e o espírito mantêm-se ativos, isto é, nunca desaparecem. O que desaparece temporariamente será então o corpo físico, ok? Percebendo isto, Allan Kardec, no capítulo da emancipação da alma no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, ele tenta aprofundar com os bons espíritos como é que se passa essa ligação entre corpo físico e corpo espiritual ou perispírito e se, apesar de haver essa ligação, pode haver um desligamento temporário e não total, claro, senão seria a morte. A verdade é que a nossa alma se separa temporariamente do corpo físico. E nesse capítulo 8º do Livro dos Espíritos, chamado Emancipação da Alma, quer dizer, libertação da alma, ele tem alguns itens. O primeiro, o sono e os sonhos, que é aquilo que vamos tratar hoje, aqui a alma emancipa-se, mas há outras situações em que a alma também se emancipa e que estão citadas neste capítulo. As visitas espíritas entre os vivos,
a transmissão oculta do pensamento, a letargia, catalepsia e morte aparente e ainda o sonambulismo e o êxtase. Todas estas situações abrangem a área em que o corpo espiritual abandona temporariamente o corpo físico, indo à sua vida e para outras dimensões do espaço, enquanto o corpo físico está limitado ao lugar em que se encontra, não é? E à capacidade de mobilidade. E diz Kardec, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Então, daqui entendemos que já há uma maneira da alma se afastar do corpo, é durante o sono. E este tema inicia-se exatamente entre duas partes, o sono e os sonhos, isto é, um está dependente do outro. Kardec começa exatamente pelo sono. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, encontra-se momentaneamente do estado em que estará de maneira permanente após a morte. Ou seja, todos os dias a gente morre um bocadinho. Quando dormimos, não é? Porque aquele é o estado em que ficaremos permanentemente depois da morte. Quanto ao sonho, dizem os espíritos que o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Há aqui então dois tipos de vida, ok? Aquela do dia a dia, das percepções da Terra, digamos assim, e as percepções que nós temos durante o sono e que se designam como sonhos, ok? Então, durante o sono, o espírito vai para o espaço. Ninguém o prende, não está de alguma forma limitado, ok? E as experiências são incríveis. É um outro mundo que nós vivemos e ao qual não damos assim tanta importância, mas que é de uma beleza e de um enriquecimento fantástico para o ser humano que aprofunda este, para mim pelo menos foi, para vocês, para as pessoas será relativo, não é? Posso estar a dizer que é. Então, esta é a questão 402 do Livro dos Espíritos. Mas vamos ainda só um bocadinho ao ser humano enquanto portador de um corpo físico. O ser humano é criado simples e ignorante e é-lhe dado uma trajetória para evoluir. Para isso, ele vai ter à sua frente muitas existências. A vida é única. A partir do momento em que é dado ao espírito encarnado uma vida, ela já não acaba nunca, não é? Agora, as existências são várias, até atingirmos a perfeição. Para isso, precisamos de evoluir, de aprender, e o caminho é difícil. Existência após existência, nós vamos ter que nos superar a nós próprios, que nos esforçarmos para aprendermos cada vez mais, para nos melhorarmos, até atingirmos a perfeição, que, como sabemos, não se dá no planeta Terra. De qualquer forma, está aqui subjacente a ideia de evolução e que a evolução implica trabalho, implica esforço, ok? Então, nós temos que tentar melhorar ao longo das várias existências e isso acaba por nos lançar no mundo do trabalho. Temos que trabalhar, não é? É algo necessário para podermos evoluir. Melhorar, aprender com as experiências, porque vamos passando ao longo do trabalho. Não tem que ser um trabalho de ceifar milho seco ou coisa parecida com essa, mas é só um exemplo, ok? É um trabalho. Que o homem leva ali um braçado de milho, sem dúvida nenhuma, não é? Bom, pelo menos assim eu entendo. Agora, é claro que o trabalho cansa,
E, consequentemente, o corpo físico precisa repousar, certo? Porque precisa de reativar forças, de recuperar, ok? Porém, o corpo espiritual ou o perispírito não se cansa. E assim que o corpo, por força da necessidade de repousar, entra no sono, o espírito que se mantém lúcido e ativo, o que é que ele faz? Solta-se da gaiola. E é tão evidente que às vezes nem é preciso entrarmos num sono profundo para que o espírito ganhe asas. Não sei se muitas das pessoas estão aqui, a gente às vezes depois do almoço encosta um bocadinho, não é uma cesta, é só um encosto. Já estamos a derivar para conversas que estamos a ouvir. Não sei se já vos aconteceu. É um flash. Epá, isto, não estava a pensar nisto. É rápido. Entramos imediatamente em contacto com o mundo espiritual que está ali. É um voo. Então, entramos automaticamente no mundo dos sonhos. Há espíritos que encarnam na Terra com uma missão e eles sabem que entram num mundo denso quando reencarnam, mas aquilo que os anima é o saber que durante o sono se irão libertar de um corpo complicado e limitado para contactarem com os amigos do céu, entre aspas, com aqueles de quem eles gostam e de quem estão separados por força daquela existência. E então aceitam até de bom grado. Bom, quando eu dormir, eu vou ver. Há tempo, é um pouco este conhecimento que nos dá, quando o meu neto tinha aí uns 3, 4 anos, eu perguntei, olha, foste aos teus avós, onde é que foste mais? Fui a Sintra e sempre ao shopping. Então, e o que tiveste de brinquedo? Um balão. Sim, então ficaste contente. Fiquei, mas vó, o meu balão voou. Disseram para eu tomar conta, tomei mal a conta e voou. Ficaste triste? Não. Sabes porquê? Porque quando eu morrer, eu vou para o céu. E lá eu vou encontrar o meu balão. Então, eu digo assim, opa, olha, quem te ensinou isso? Ninguém, sou eu que sei. Então é um conhecimento adquirido, que está no âmago do espírito. Ninguém me ensinou, sou eu que sei. Ora, vejam bem, um pirralho com 3 anos, mas já sabia onde é que se encontrava o balão. Então os bons espíritos lá irão para o seu balão. E entramos, consequentemente, no mundo dos sonhos. Acontece, porém, e apesar de eu ter dito ali que durante o sono estamos como nos havemos de encontrar na morte, o espírito, ao largar o corpo físico, ele não se desliga totalmente, porque senão aconteceria mesmo a morte, não é? Não. Fica sempre ligado ao corpo físico através de um cordão fluídico. Há uma ligação entre o corpo perispiritual que está no espaço, digamos assim, e o corpo físico que está adormecido. Portanto, nada poderia eventualmente acontecer àquele corpo adormecido sem que o corpo espiritual imediatamente regressasse à base, não é? Pronto. Então, eles fazem também a diferença entre os encarnados e os desencarnados. E nota-se dizem os espíritos que se conhecem durante o sono quem está encarnado e quem não está, se tiver o tal cordãozinho que o está a ligar o corpo, o que é curioso. Bom, assim sendo, vamos ver. Dizem os espíritos que o sono é a porta que Deus abriu ao espírito para o contacto com os seus amigos do céu, como tínhamos dito.
é o recreio após o trabalho, enquanto espera o grande livramento, a libertação final que deve restituí-lo ao seu verdadeiro meio. Livro dos Espíritos, questão 148. Então, sendo esse o verdadeiramente o seu meio, vamos entrar diretamente e de porta aberta no tal mundo dos sonhos. O que é que poderemos encontrar no mundo dos sonhos? Será que eles são todos iguais? Como é que funciona essa mecânica dos sonhos? Porque eles são... Toda a gente tem sonhos tão diferentes, já têm todos o mesmo significado, enfim. Então, poderemos... Allan Kardec divide os sonhos em duas categorias e daqui a bocado eu vou narrar aqui um sonho e depois vocês vão no fim dizer que tipo de sonho, onde é que ele está enquadrado. E é o seguinte: considera que existem sonhos do subconsciente. Esses sonhos são muito comuns e são, quando a gente acorda, aquilo é uma confusão. São confusos de notar a preto e branco, de uma forma geral. E a gente não consegue muito bem perceber o que é aquilo. É um bocado aqui, um bocado dali, é fragmentado, não faz muito sentido, não conseguimos perceber. Deixa-nos cansados, esse tipo de sonho. E notar que são, de facto, como está ali, a preto e branco e enrolam-se uns nos outros. O que é que acontece aqui? Acontece que é a situação em que o espírito está ainda muito colado ao corpo físico, não está tão liberto assim, e durante o dia ele construiu cenas que gostaria que acontecessem ou que o preocupam, e tudo isso de algum modo plasmou-as, como se diz na linguagem espírita, plasmou-as no espaço. Aquelas imagens são como fotografias que nós lançamos no espaço. Por exemplo, está ali a Catarina. Eu gosto muito da Catarina, mas às vezes penso assim: a Catarina, se tivesse uma máscara azul, ficava mais bonita. Automaticamente no espaço eu lancei esta imagem e daqui a bocado ela pode-me aparecer como sendo um fragmento de um sonho. Porquê? Porque eu própria desenhei alguma coisa, não sei se eu me estou a fazer entender. Também penso assim, era uma sorte se daqui a bocado o Lucas fosse para casa e me deixasse aqui em paz. E eu estou a vê-lo caminhar dentro do carro e andar. Daqui a bocado nada de sonho. E lá vai ele. Estão a ver? Então, são cenas muito próximas. Eu estou-lhe a fazer unicamente aquilo que ele costuma fazer a mim. Hein? Portanto, dá para entender estes sonhos do subconsciente. Fomos nós que criámos aquelas imagens, que as lançámos no espaço e que ou nós ou outros irão captá-las, porque elas estão lá. Desenharam-se. Okay? No fluido cósmico universal. Esses são os sonhos do subconsciente e acontecem sobretudo quando nós estamos cansados, temos ideias fixas, estamos tristes, algo de mau me vai acontecer, e às vezes, para além de eles serem fragmentados e confusos e nos deixarem mal-estar, aí a gente acorda com mal-estar, com aquela confusão, meu Deus, nem descansou. Porquê? Porque o corpo espiritual esteve tão próximo do corpo físico que não deu para o corpo físico descansar, ok? O desligamento foi muito, muito aproximado. E se não chegarmos àquele termo que ninguém gosta de ouvir, que são autênticos pesadelos, não é? Em que de facto nós temos uma sensação de que nos estão a oprimir. Não sei se já vos aconteceu, que a gente quer chamar alguém e não consegue. Às vezes, já me aconteceu, parece que estamos completamente tolhidos, sem capacidade
para pedir socorro, aquilo é aflitivo e a pessoa está cansada e acorda e cansada fica. Então, podemos entrar na faixa do pesadelo, porque acontece no sonho que, como a alma está mais liberta do corpo físico e a mente não controla essa situação, é muito mais abrangente do espaço, podemos até ser alvo de gente que não gosta de nós. Ok? Pronto. Vamos acabar com esta conversa, então isto está a ser um pesadelo, e vamos avançar para a parte mais simpática, não é? Que é outro tipo de sonho, que são os sonhos reais. São exatamente o contrário. Olhem, são um sonho real é cheio de cor. Quem é que já teve um sonho colorido? Mas era mesmo aquilo, parece que eu estava lá. E a relva era verdinha. E a água. E como ela corria lindo. Tão vivo. Aqui há tempo sonhei que estava a falar com a minha mãe, a uma mesa, e era o sítio exato onde ela conversava comigo. Aquilo era de grande qualidade, a fotografia. E ela dizia maneirinha: olha, sabes onde é que está? Está num esconderijo. Por acaso sabes o que é um esconderijo? Mas como se fosse coisa familiar, matou-me uma saudade. Porque os sonhos têm essa característica, fazem-nos bem. Ok? É uma benesse que Deus nos dá. Bom, então, dentro desses sonhos reais, que são os mais incríveis, tantos como o ser humano é, não é? Podem acontecer muitas situações, ao infinito. Impossível estarmos agora aqui a falar de todos os sonhos, e podemos, no final da palestra, ver isto. Reparem, cá está o encontro de dois seres que já não se viam há muito tempo e, curiosamente, pelos vistos, são os dois encarnados, ou seja, ainda estão os dois vivos, porque ambos têm o belo do cordão fluídico que ali está. O que significa que durante os sonhos nós podemos encontrar-nos com pessoas vivas que estão a dormir. E como nós também estamos a dormir, podemos encontrá-las no mundo espiritual. São as chamadas visitas entre vivos. Desde que estejam a dormir, pode haver essa hipótese. E estes dois estão felizes por se encontrarem, o que é de facto uma coisa fantástica, não é? Depois, pode haver, dão-se as mais diversas situações, como eu já disse, e aprende-se. Porque o sonho é sempre elemento de riqueza, de aprendizagem. Então, o que é que nós podemos fazer enquanto sonhamos? Olhem, podemos fazer novas amizades, tanto com encarnados como desencarnados. Conhecermos pessoas com quem ganhamos amizade, conhecimento. E este slide é mais uma brincadeira, porque realmente estas amizades estão aqui, podem ter outra leitura. É a leitura da calhandrice, da inveja, não é? Mas tudo isto acontece nos sonhos. E quando nós pensamos que é só arte de enquanto estamos vivos, não. De algum modo também é valorizado e potencializado por sonhos que tivemos. E mais, quando aqui na Terra nós encontramos uma pessoa com quem simpatizamos à primeira vista, pessoa simpática porque é igual aos outros, não é? Ou antipatizamos, porque é que isso acontece? Se a gente nunca viu aquela pessoa, parece que não há motivo para logo à primeira, não chega para lá. É que não é a primeira.
durante o sono, nós poderemos ter encontrado aquela pessoa no mundo espiritual, ela aqui na Terra, no nosso contacto, ser um doce e um chazinho, como está ali, e na verdade encontramos-la no mundo espiritual com uma atitude completamente diversa. E a gente para. Então, outras pessoas, que interessante, que pessoa linda, já a conhecia há muito tempo, fantástico. Parece que já a conhecia, é como eu e a São, e parece que já a conhecia há muito tempo. Ela deve saber, se calhar lá para os sonhos, não faço ideia. Pronto. Então, para percebermos que isto é um mundo que nos faz entender porque é que existem simpatias e antipatias, sem qualquer justificação, se for no dia a dia, claro. Agora, sem justificação, não faz sentido. Não faz sentido para o corpo físico, para o encarnado, mas faz sentido para o espírito. E isto dá-nos um imenso leque de conhecimento. Depois, ainda, nós poderemos encontrar amigos, o que é extraordinário. Encontrar amigos que já não víamos há tanto tempo e de quem temos saudades. Este é aqui que eu vos queria contar, um sonho que tive e que de facto é de facto real, de certeza absoluta. Olhem, vocês o dirão, já foi há muito tempo. O marido tinha um casal de amigos, e eles, meus amigos evidentemente, e entretanto depois as pessoas reformam-se, separam-se, não é? Cada um vai para a sua terra, o telemóvel é coisa recente, antes isto não existia, não é? E o senhor, o homem deste casal, acabou por falecer e nós não soubemos nada disso. Entretanto, encontrei aqui na cidade uma senhora nossa amiga, também amiga comum, e disse: epá, vocês não vieram ao funeral de fulano, se calhar não souberam. Não. Fiquei triste, pensei assim, fogo. E ela disse: eu logo me lembrei que vocês não sabiam, porque teve tanto tempo, foi um fim de semana, ele morreu em casa e a coisa esticou. Mas também já tinha passado, pronto, não havia muito mais a fazer, não é? Mas cheguei com pena, lógico. Passa o tempo e um dia venho à cidade e deixei o carro na Praça de António Montes, nessa altura ainda lá podia deixar o carro, agora já não, está sempre cheio. Ia para a rodoviária ou coisa parecida. Quando eu ia passar ao pé do Banco Espírito Santo, na maratona, não é? Do lado quando eu larguei o carro eu pensei assim, que interessante, pensei para mim, ainda me lembrei a tempo, sonhei com fulano, olha que coisa gira, que sonho tão interessante, pensando cá para os meus botões, ia ver o que é que se tinha passado. Sozinha não falei, evidente, senão achava que estava doida. Quando chego quando não estão a ouvir bem aí atrás. Portanto, como eu ia contando, quem conhece as Caldas, eu ia a passar rente ao Banco Espírito Santo, à maratona, direita, e do lado do tribunal vinha a esposa. Eu disse: e que coisa coincidência, olha que coincidência. E pá, a gente lá conversámos as coisas do costume, por não sermos sabidos e tal, e elas, eu também pensei que vocês não tinham sabido. E eu lembrei-me do sonho. O que é que eu tinha sonhado? Eu tinha sonhado que tinha visto o senhor, assim num grupo de homens, eram uns 7 ou 8, faziam assim uma roda, e estavam todos a conversar. Ele estava a mexer com o bico do pé na terra, não era areia do mar, nem era barro, era assim um saibro claro, e ele tocava e havia relva, mas era mais ali, onde eles estavam não. Eles estavam todos a conversar e eu achei que ele ainda não estava assim muito integrado, mas estava-se a tentar integrar naquele grupo, estavam a trocar ideias.
E vi também que ele tinha um fato cinzento, mas o fato era mais claro que o dos outros senhores. Estavam todos de fato, blazer e calça, mas o dele era mais claro. E eu disse assim, olha... E quando eu disse, olha, ele virou-se e aqui de lado na cara tinha uma mancha castanha, mas era grande. Não era um castanho muito escuro, mas era castanho. Bom, então disse, olha, engraçado porque eu sonhei com o teu marido. Ah, então conta. E lá lhe disse, escuta lá uma coisa. Então ele teve ali tanto tempo no Monte Pio, e apesar de tudo o corpo manteve-se, estava tudo bem. Opa, estava. E mesmo de cara. Olha, para te ser sincera, não sei porquê, ganhou aqui sim de lado, parecia um derrame castanhito, nunca chegámos a perceber porque é que aquilo tinha acontecido. Bingo, pensei eu. E depois disse, olha, diz uma coisa, Teresa, eu vi o teu marido, mas olha, passou-se isto assim com o fato. Olha que o fato não era mais claro. Epá, deixa-me cá. Olha, foi fim de semana, pediram-nos um fato e de facto ele só tinha aquele, era um bocado claro, mas o que é que a gente havia de fazer? Tivemos de dar aquele mesmo. É obra, não é? A mancha da cara e o fato que era diferente dos outros. Assim, ela nem queria acreditar. Portanto, o que é que lhe pude dizer? Olha, o teu marido está bem, não é? Ele não estava contente, mas também não estava triste. Estava-se a tentar enturmar, como se diz agora. Mas aquilo foi tão real. Assim que ele se virou, eu ia passar assim, olha, quando ele vira a cara, lá estava. Espetacular. Pronto, então, pôde este sonho e o facto de a ter encontrado naquele dia que eu nunca mais a tinha visto, foi uma bênção para ela, não é? Pronto. Então, para vermos até que ponto os sonhos são de facto uma benesse que Deus nos dá. Então, poderemos encontrar amigos, não é? Aprender com eles, receber conselhos. Muitas vezes, se nós tivermos alguma habilidade, por exemplo, quem já ficou sem pai ou sem mãe, pedir aos bons espíritos, antes de adormecer, eu gostava, se fosse possível, contactar com o meu pai ou a minha mãe, sonhar com eles. E às vezes pode acontecer. É uma questão de preparar o sono, é aquilo que nós agora estamos com ideias violentas, as coisas também acabam por acontecer devido à proteção espiritual. E até matar saudades, não é? Pessoas que já não vimos há muito tempo e que podemos ver durante o sono. Continuando, podemos também visitar velhos lugares. Há sítios que os espíritos têm saudades do lugar onde viveram, onde deixaram o gato. Não é? Podem, por bênção de Deus, visitar esses lugares e quando acordamos, sentimos-nos pacíficos e não sabemos porquê. Está tudo bem, está tudo em paz. Há dias de acordar assim. Nada mais é do que reflexo do sonho que acabamos de viver e que nos traz essa sensação à alma, esse enriquecer. Ok? Embora não nos lembremos sempre, mas pelo menos fica aquele bem-estar. E não, deve dar para entender. A verdade, porém, é que também pode acontecer que o espírito, ao libertar-se do corpo, vá a mundos inferiores à Terra. Assim que se desliga do corpo, vai para mundos inferiores à Terra. Porquê? Porque é um espírito ainda de evolução muito baixa e que também não se esforça para se melhorar no mundo em que se encontra. E assim que pode, vai para lugares ainda mais inferiores do que aquele onde se encontra, beber, como diziam os espíritos, ideias ainda mais atribuladas do que aquelas que já tinham no mundo espiritual, porque é assim que se sentem realizados. E depois, quando acordam, vem
o xingar, o picar, quem está à volta, foram-se enriquecer, digamos que de pouco saber, para não falar de maldade, não é? De inferioridade. Mas também há espíritos que vão para mundos superiores à Terra. Há pessoas de uma evolução tal, porque durante o sonho nós podemos estar no mundo em que nos encontramos, mas podemos ir a lugares superiores e inferiores à Terra. Note. E aí há espíritos que têm uma evolução tal, um querer, uma força de vontade, que se deslocam a mundos superiores à Terra para aprender, para estudar, para trazer ideias novas. E muitos são aproveitados até durante o sono para, no mundo espiritual, ajudarem grupos de espíritos socorristas a ensinar a recuperar espíritos que estão em dificuldade. Notamos aqui que às vezes no mundo da ciência, das artes, da medicina, aparecem ideias fantásticas. De onde é que surgiram? Muitas vezes foram inspirações que aquelas pessoas tiveram durante o sonho e que depois transportam para o mundo físico, ajudando a evoluir. Então, isto depende do quê? Da sintonia vibratória de cada um, daquilo que cada um é capaz de fazer ao desligar-se do seu corpo físico. Agora, de facto, não nos lembramos de tudo. E porquê? Porque o corpo espiritual, fora do corpo físico, tem uma amplitude de visão e de compreensão diferente. Porque enquanto eu estou no corpo físico, me limito ao meu cérebro acanhado, como se costuma dizer, e aos meus olhos doentes. No mundo espiritual, o corpo espiritual vê por todo ele. Não se limita aos órgãos dos olhos, não sei se eu me estou a fazer. A visão é global. O perispírito vê, não precisa dos olhos, os olhos vê tal e qual, não é? É impregnado, o que lhe dá uma acuidade de percepção muito maior, porque não está limitado nem ao cérebro físico, nem aos olhos físicos, ok? É por todo ele a percepção. Quanto mais o corpo espiritual for leve, menos denso, mais capacidade tem de se inteirar daquilo que se passa à sua volta, ok? Ora bem, há aqui a lei da compensação. Por isso, e para não nos esticarmos muito, vejam bem, este indivíduo deve ter uns sonhos muito terra a terra, de acordo com a sua evolução, não é? Aqueles cientistas que vimos ali há bocado, eles devem ter uns sonhos sublimes, que depois transmitem à vida. Em que é que o nosso amigo Soneca sonhará? Certamente não vai sonhar com partituras e coisas parecidas com essa, né? Nem com receitas de bolos delicadas, não. Irá ter sonhos de acordo com aquilo que lhe interessa no seu meio, aquilo que é a sua vivência, ou seja, ele de certeza que está a pensar, e nota-se na cara dele, que belo soninho, ele está a lançar no ar a ideia de um excelente sono. E depois, quando acordar, come, seja lá o que for, que lhe vai saber lindamente, olha a boquita, e voltará a dormir. Então é com isto que sonha, porque esse é o seu meio, é o reflexo da sua capacidade de entendimento, da sua evolução. Dentro dos anõezinhos da floresta, cada um tinha, de facto, as suas predileções, não é? E porquê é que isto é assim? Porque, para o nosso amigo Soneca, aplicamos a lei que a doutrina espírita nos ensina, que é a lei de afinidade.
cada um se junta àqueles com que se afiniza. E Leon Denis escreve isso muito bem no problema do ser, do destino e da dor. Aqui na Terra, no corpo físico, a gente estamos todos iguais, não é? Mas, se o nosso corpo espiritual o compararmos a um balão, cada um tem o seu balão cheio de um determinado gás, que é o gás do seu conhecimento, do seu querer, não é? Aqui os balões estão todos ao mesmo nível, mas quando o corpo físico largar o balão, o que é que vai acontecer? Os balões vão se juntar por afinidade. Se um estiver cheio de hidrogênio, os que estão cheios de hidrogênio vão para ali, ok? Não sei se eu me estou a fazer entender. Se um estiver cheio de hélio, os de hélio vão todos para... Eles juntam-se por grupos. Então, é assim que funciona no mundo espiritual. É a lei das afinidades. Cada um se vai... Aqui andamos todos juntos. Assim que largarmos o corpo físico, não. Cada um se vai juntar àqueles... Cada ovelha se vai juntar, como se diz aqui em Portugal, à sua parelha. Certo? Então, esta é a lei da afinidade. E ela é tão real que... Estou quase a terminar. Na obra Mecanismos da Mediunidade, ditada ao médium Francisco Cândido Xavier e a Valde Vieira, André Luiz diz-nos o seguinte, acerca do sono. Diz ele, no sono natural, na maioria das situações, a criatura, isto refere-se então ao nosso anãozinho, ainda extremamente aparentada com a animalidade primitivista, tem a mente como que voltada para si mesma. Eu a seguir. Em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para claustro remansoso das impressões que lhe são agradáveis, qual criança à solta procura simplesmente o objeto dos seus caprichos. É aquilo, é limitado à afinidade, se o ser for ainda pouco evoluído. Agora, põe-se aqui uma questão. Que são as lembranças. Poderemos perguntar e perguntaremos certamente, porquê é que eu não me lembro? Nunca sonhei, ou se sonhei não me lembro. Pode acontecer, mas não quer dizer que não sonhe. Toda a gente sonha, porque toda a gente sai do mundo espiritual e tem determinadas percepções, vivências. Porquê é que não se lembra? Sabem porquê? Muitas vezes é por misericórdia divina. Porque as situações que nós iremos ou vivenciamos nesta ou noutras vidas são de tal forma marcantes que os bons espíritos, embora se apercebam que nós temos contacto com elas, arranjam um processo de quando volta e fazem-nos bem, é aquilo que na medicina ou psiquiatria chamam catarse, isto é, somos postos perante a situação, vivemos-la e depois, quando acordamos, esquecemos, mas já a vivemos, já estivemos cara a cara com ela, já percebemos que houve ali um ponto fundamental na nossa vida que é preciso reparar. Entretanto, os bons espíritos não cortam a lembrança para quê? Para nós não sofrermos mais. Já levamos o impacto e agora acabou. Quando acordas já não te lembras. Ok? Mas houve um trabalho muito importante que é feito no mundo espiritual a nosso favor. Já nos livramos daquilo durante o sono, o que não é mau, não é? É como uma anestesia. Bom, então, poderemos dizer que com lembrança ou sem lembrança, houve sempre um trabalho no mundo espiritual que é importante e que o Espiritismo realça para a evolução do ser. A verdade é que dormir é importante, porque nos dá a tal hipótese de aprendermos outras coisas, vermos outras coisas, contactarmos com situações que nem nos passava pela cabeça, lembrando-nos ou não
o trabalho foi feito de uma forma muito importante. E é por isso que temos que respeitar a noite. E na obra A Gênese, Allan Kardec diz o seguinte: algumas vezes, ao acordar, o espírito conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos exata, o que constitui o sonho. Em todo o caso, traz intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos que justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Então, dormir é importante. Muitas vezes a gente diz: eu vou dormir, amanhã resolvo esse assunto. Bem pensado. Porque aí podemos ter tido alguma dica que nos ajude a resolver, e que não seria tão apaziguador se resolvêssemos logo ao primeiro impacto. E pronto, fundamentalmente, é claro que irão perguntar. Então, será que eu posso pedir a Deus para encontrar alguém e isso acontecer? Pode. E irá acontecer mais hoje, mais amanhã. Temos é que pedir com fé e orientar o nosso pensamento nesse sentido, para que tenhamos dado abertura para que os bons espíritos nos utilizem para encontrarmos então aquilo que queremos. Agora vem a questão, e já sei o que é que vão portar. Então, e sonhar com cobras? Essa é outra vertente dos sonhos, porque nós queremos saber o significado dos sonhos, que eu não meti aqui nesta palestra propositadamente, agora vamos falar sobre isso. Não há significado, está bem? O significado é o que é. Se sonhou com cobras, é porque foi uma cobra, mais nada. Não há outro significado para isto. Ai, mas dá azar. Porquê? É relativo, não é? Então, termos esta percepção. Isto não significa aquilo, nem aquilo significa aquilo outro. Significa o que é. Pronto. Não sei se isso e era de noite, não interessa. O sonho é real. O que foi que aconteceu é aquilo mesmo. Okay? Então eu espero que possamos ter dado aqui alguma achega a esta bela situação e pronto, e terminei a minha apresentação.